Amém. Efésios capítulo 4, nós vamos ler dos versos 1 ao 16. Portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós lemos a Tua palavra e precisamos da Tua graça. Precisamos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Escritura. Que o Senhor trabalhe os nossos corações, renovando o nosso entendimento, transformando nossas vidas, e que nós sejamos um louvor ao Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus e Te damos graças. Amém. Amém, queridos. Paulo vem revelando uma visão maravilhosa a respeito daquilo que Deus tem feito através de Jesus Cristo. Deus está criando algo totalmente novo sobre a face da terra. E agora Paulo então vai mudar o foco, daquilo que Deus estava criando, ou está criando esta nova sociedade. E Paulo agora vai começar a falar a respeito dos padrões esperados desta nova sociedade, que é a igreja, que é o povo de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo sabia muito bem, a gente tem falado bastante sobre isto. Paulo sabia sobre as diferenças que havia entre as pessoas, seja diferenças de origem, diferenças culturais, a personalidade. As pessoas, cada uma tem uma personalidade, as prioridades das pessoas. E Paulo sabia também como era naquela época, e nós sabemos que hoje também é difícil a gente valorizar essas diferenças, E muitas vezes difícil tolerar essas diferenças que existem entre nós. E a grande pergunta é: como reunir pessoas tão diferentes para trabalharem juntas num único objetivo,
que é cumprir a grande missão da igreja, de levar o Evangelho e alcançar uma transformação espiritual e cultural, que é apresentada aqui nessa carta aos Efésios. E então Paulo passa agora a mostrar as implicações práticas e concretas na vida diária da igreja. Essa igreja que foi comprada pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, algo que a gente nunca pode esquecer, queridos. Nós fomos comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para a realização de um grande projeto de Deus. Então, Paulo faz um apelo aqui para a igreja, um apelo para nós, e ele diz: para vivermos de maneira digna da vocação que nós recebemos. E o que tudo isto significa? Significa que Deus está nos chamando, Deus está chamando a sua igreja, e nós vamos ver que esta igreja é caracterizada por duas coisas. Nós vamos ver a primeira hoje, que é a unidade da igreja, e a segunda coisa que vamos estudar posteriormente é a pureza desta igreja. E então Paulo retrata a vida digna da nossa vocação como sendo caracterizada por algumas qualidades. E ele diz aqui a respeito de humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros e o amor. E então ele pede que a gente tenha essa convicção de que de fato estamos vivendo esta vida de amor. Se Paulo começa por este ponto, sobre a vida prática da igreja, então é por este ponto que nós também precisamos começar. Muitos hoje estão preocupados com a estrutura da igreja, mas Paulo mostra a sua preocupação aqui com a qualidade da igreja. Então ele começa essa sessão aqui fazendo um apelo à vida prática, para que o Espírito Santo possa de fato agir no meio da igreja e alcançar o mundo, com essa transformação, com esta renovação. E mais uma vez então Paulo vai lembrar da sua condição de prisioneiro, Ele diz: portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. E é interessante aqui, queridos, porque a palavra chamada ela vai aparecer duas vezes, uma como verbo e uma como um substantivo. Na verdade, literalmente o texto diz aqui: o chamado a que fostes chamado. Nós somos chamados para um chamado. É isso que Paulo está enfatizando aqui. E isso então não é algo trivial, queridos, mas é um chamado que abrange todos os privilégios que nós vimos até agora, mas que também envolve responsabilidades na vida cristã. E esse chamado de Deus nos conduz a uma unidade. E agora Paulo vai dizer que esta unidade cabe a nós preservá-la. Ok? Nós vamos ver isso aqui em detalhes. Então o que Paulo está dizendo? Que aqueles que foram escolhidos por Deus, que foram adotados como filhos de Deus, convidados a se assentarem nos lugares celestiais com Cristo, eles precisam se lembrar constantemente, dia a dia, momento a momento, que a honra de nosso Senhor Jesus Cristo está envolvida com o nosso viver diário. A forma como nós vivemos, e não as nossas palavras, é que vai dar a verdadeira honra ou a desonra ao nome de Cristo. E uma das coisas que o Senhor reclamou lá no Velho Testamento com o seu povo, e Jesus repetiu no Novo Testamento, é: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim.
E é isso, queridos, que a igreja tem que ter em mente. Não são somente as nossas palavras, mas é como nós vivemos, que dá honra ou desonra ao nome de nosso Senhor. E a Bíblia então diz que nós devemos viver, primeiramente crendo nos seus ensinamentos, confiando nas suas promessas e então obedecendo a sua vontade, a sua verdade. Nós não podemos esquecer de quem nós somos. No livro de Esther há uma história muito interessante, quando o povo foi obrigado a se dobrar diante de Amã. E tinha um judeu chamado Mordecai, que ele nunca se dobrou. E quando ele foi questionado a respeito por que ele não se dobrava, ele respondeu: porque eu sou judeu. Simples assim. E essa, querido, deve ser a nossa resposta ao mundo: eu sou cristão. Eu não vou me dobrar diante de nada, a não ser diante do propósito do meu Senhor para a minha vida. Eu sou cristão. Hoje as pessoas têm vergonha disto, mas nós devemos ter orgulho. Nós somos cristãos. Nós somos crentes em Jesus Cristo. Nós somos. É isso que nós somos. Amém, queridos? Amém? Amém. Diante de tudo e de todos, declare: eu sou cristão e não vou negar aquilo que eu sou. Ok. Então aqui nos versos 2 e 3 nós vemos que esta vida cristã deve ser com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor e procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Muito bem, queridos, porque Paulo começa aqui com humildade? Porque a humildade era um sinal de fraqueza no Velho Testamento, nos tempos antigos. Para o mundo grego, humildade era um sinal de fraqueza, não era considerada uma virtude. E como aqui a ênfase de Paulo é a unidade, a gente pode concluir com toda certeza que o orgulho nunca promove unidade. Pelo contrário, o orgulho promove desunião. Mas a humildade é que gera unidade. E Jesus, para a gente ter aí o que é humildade, Jesus é o nosso grande exemplo de humildade. Quando a Bíblia diz que ele se humilhou a si mesmo, que ele, deixando de lado a sua condição de Deus, algo que ele podia se apegar, porque ele é Deus, sempre foi, sempre será, mas ele, se esvaziando de si mesmo, assumiu a forma de servo, e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você quer uma definição de humildade? Olhe para Jesus, se esvaziando e assumindo a forma de servo, e como servo foi obediente a todo o plano de Deus para a sua vida. A humildade, queridos, é essencial para preservarmos a unidade. Quando nós olhamos para os nossos irmãos e reconhecemos o valor real e o valor específico que Deus dá a cada um no corpo de Cristo, isso vai promover a harmonia entre o povo de Deus, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que ele vai falar aqui é sobre mansidão, e a ideia aqui é de brandura, que é o oposto à rudeza, palavras rudes, atitudes rudes, né? Mas algo que a gente precisa entender: mansidão não tem nada a ver com frouxidão, ser um frouxo, né? Somente uma pessoa que é realmente controlada pelo Espírito Santo, ela como diz o texto, ela é mansa, né? E as duas pessoas,
mais mansas que tiveram sobre a face da terra, a gente vê primeiramente Moisés, que a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso sobre a face da terra, mas o cara não era fácil não. Ele sabia o que tinha que ser feito e ele exigia e cobrava, e quem não se encaixava, ele punha para correr. E a segunda pessoa mais mansa, né? Agora no Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo. Entra no templo, vê aquela bagunça generalizada, faz um chicote e põe aquele povo para correr. Mansidão. Jesus era brando, mas ele não era frouxo. Ok, queridos? Então, o que significa isto? Que quando nós somos controlados pelo Espírito Santo e temos essa mansidão, a gente fica irado no momento certo, não contra as pessoas, e jamais ficaremos irados no momento errado. Quando nós somos ofendidos, tudo bem, a gente não vai buscar vingança, mas quando a gente vê um erro sendo cometido contra um irmão, um erro sendo cometido contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, aí o bicho pega. Aí nós vamos enfrentar essa situação, como Jesus enfrentou lá no templo. Dá para entender isto? E aí Paulo vai falar sobre paciência ou longanimidade, que primeiramente é o fruto do Espírito Santo de Deus, está lá na listinha do fruto do Espírito. E paciência significa perseverança, que não abandona a esperança. Paciência significa aguardar, mesmo não vendo resultados imediatos. A paciência, quando se refere a Deus, significa que Deus refreia ou adia a sua ira contra o pecador. Mas para nós pode significar então este autocontrole, que na verdade, queridos, é o Espírito Santo controlando as nossas vidas, as nossas ações, e assim nós vamos refrear toda impaciência, qualquer sentimento de vingança ou de retaliação contra qualquer pessoa. Isto dentro da igreja. E aí Paulo vai falar de suportando uns aos outros em amor. Numa outra versão, sendo tolerantes em amor, que significa que você aceita a pessoa. Você pode não aceitar os erros, mas você aceita a pessoa e você suporta, você aguenta, né? Mesmo quando as coisas não estão do jeito que deveria estar, mas você olha para a pessoa e aquela pessoa você aceita no seu coração, e então você suporta, né? Você se contém, e você é clemente com a fraqueza daquela pessoa, porque você ama. Então você suporta todas as coisas. Você não deixa de amar, mesmo quando ela está falhando, ou quando ela está ofendendo, ou quando ela está sendo desagradável. Você não deixa de amar, você suporta. Mas não é, vou suportar, não, suporta em amor. Você ama, você quer o melhor para aquela pessoa. Você sabe que nem todo mundo é igual. Ok? E então quando ele fala que em amor, ele está falando sobre essa afeição verdadeira, uma ternura para com os irmãos, num nobre esforço de sempre abençoar, nunca de prejudicar a pessoa, nunca de condenar a pessoa, mas sempre abençoar. E isto, queridos, essas virtudes aqui,
é o poder transformador de Deus para alcançar esta humanidade. Pois estas coisas, humildade, mansidão, paciência, esse suporte, este amor mútuo, ele vai refinando os nossos relacionamentos e vai excluindo sentimentos errados, ressentimentos, e vai então promovendo este manter a unidade do Espírito. Então a unidade, queridos, não é algo que se impõe, mas é algo que acontece. Deus promove e as nossas atitudes mantêm esta unidade. É isso que Paulo vai falar logo a seguir no verso 3, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que Paulo está dizendo aqui é de nós fazermos um esforço, de nós sermos zelosos, e então nos envolvermos e assim manter a unidade do Espírito de Deus. Veja que a palavra é manter, é preservar, é não destruir aquilo que já existe, porque essa unidade foi produzida por Jesus Cristo no poder do seu Espírito. E ele então vai mostrar como é que nós podemos manter esta unidade. Ele diz no vínculo da paz. Então a paz, ele diz aqui, é um vínculo, é aquilo que liga. Então a paz é onde nós podemos manter a unidade, essa unidade que Cristo já trouxe. Nós já vimos lá no capítulo 2, no verso 14, que diz: pois ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede da separação, em seu corpo desfez a inimizade. E no verso 16 ele diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. Então veja, esses dois textos mostram claramente aqui que Jesus desfez a inimizade e promoveu a unidade. Dos dois fez um só povo. E o apelo de Paulo agora, o apelo do Espírito Santo de Deus, então não é para nós estabelecermos a paz e nem para organizarmos a unidade, mas sim para nós mantermos, para nós preservarmos, para nós protegermos esta unidade. E Paulo vai fundamentar esta unidade nos elementos da vida cristã que giram em torno das três pessoas da Trindade e que são compartilhados então por todos os crentes, por todos os cristãos. A unidade é enfatizada pelo uso de 7 vezes, Paulo vai dizer um só, ok? Ele diz: há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Então, por 7 vezes, Paulo vai dizer: há um só. E a unidade está justamente aqui. Ele diz: há um só corpo, que é a igreja, né? Todos aqueles que creem na obra do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário e são purificados pelo seu precioso sangue. Há um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. A igreja é o templo no qual o Espírito Santo habita. Então, queridos, quando nós vemos que há uma unidade na igreja universal de Cristo, há uma unidade promovida pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender que precisa haver unidade na igreja local. A gente fala muito de uma unidade espiritual de toda a igreja de Cristo espalhada por todo o mundo. E muitas vezes a gente não se preocupa com a unidade entre nós na igreja local. Então Paulo vai continuar e ele diz: uma só esperança do vosso chamado.
E essa esperança é a redenção definitiva em Cristo, que é a certeza absoluta que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E essas três primeiras coisas aqui mostram o ministério da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz essa unidade no corpo de Cristo. E aí Paulo vai passar a falar sobre a segunda pessoa da Trindade, quando ele diz: há um só Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que trouxe plena redenção, esperança e é o cabeça da igreja. E ele vai falar sobre uma só fé, essa fé que nós recebemos como dom gratuito de Deus, para que possamos crer no Evangelho, para que possamos crer em Jesus, para que possamos ser salvos. Pela fé nós somos salvos. Há uma única fé que nos salva, ok? A fé na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um dom gratuito de Deus, não é algo que, eu tive fé. Não, você recebeu fé. E aí ele vai dizer um só batismo. E muita gente acha que é o batismo nas águas, mas não é, porque a gente tem algumas diferenças, né? Uns batizam por imersão, outros batizam por aspersão, uns batizam criança, outros dizem que não pode batizar criança, e então não há uma unidade, mas há uma unidade num único batismo, que é o batismo em Cristo. Nós somos batizados em Cristo, isto é, o Espírito Santo de Deus nos pega e nos põe na pessoa de Cristo. Então nós somos batizados em Cristo. Há um só batismo. Ok, queridos? E assim, por causa de todas estas coisas, nós compartilhamos da mesma família, que é a família de Deus. E então Paulo vai dizer: há um só Deus e Pai de todos. Então Paulo está agora se referindo à primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus Pai. E ele diz Pai de todos. E esse todos, queridos, se refere a todos na igreja, não é a todos no mundo. É a todos na igreja, não todos os seres humanos. E ele vai dizer que é sobre todos, por todos e está em todos. Então, primeiramente, ele indica aqui a posição soberana de Deus sobre todos os crentes e sobre todos os aspectos da vida de um cristão. E por isso nós precisamos confiar em nosso Deus, na sua sabedoria e no seu cuidado em cada área que envolve a nossa vida. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que Deus age por meio de todos. Isto é, Deus realiza os seus propósitos sobre a terra através de todos, e podemos dizer de cada um. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer que Deus está em todos. Deus não apenas está sobre nós, não apenas age em nós, mas também reside em nós. Amém, queridos? E vamos fazer aqui duas observações. Primeiro, a Trindade é a parte essencial nesse tratado sobre unidade. O corpo único de crentes é vivificado pelo um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E todos nós temos uma só esperança. Esse corpo está unido ao seu Senhor, que é Cristo, por um só ato de fé, e é identificado como membro de Cristo, porque está num único batismo. Ele vai dizer, um só Deus e Pai, que é supremo sobre todos, opera por meio de todos, reside em todos. Então, os 7 componentes aqui, um só, estão unidos na Trindade. E a segunda observação que a gente faz aqui nesse texto é que a sequência, nessa lista da Trindade, é interessante porque ela está numa ordem inversa.
Ela começa com a terceira pessoa da Trindade, passa para a segunda e depois vai para a primeira. Diferente do credo apostólico que fala, creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia sempre vai trazer esta ordem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas aqui ele traz na ordem inversa, Espírito Santo, Cristo e Deus Pai. E ele faz isto em razão de uma única razão. Ele está tratando sobre a unidade da igreja. E a unidade é promovida, pelo Espírito Santo de Deus. Ok, queridos? Agora, o fato de nós sabermos que nós pertencemos à família eterna de Deus, é isto que deve restringir todas as nossas divergências e sentimentos terrenos. Então, sempre que surgir um sentimento, por causa de uma divergência de opinião, lembre, nós somos irmãos, nós somos da família de Deus, nós somos um só no Senhor. Tenho que pôr fim a sentimentos errados em relação aos meus irmãos. Ok, queridos? Então, essa consciência de que somos uma só família em Cristo deve nos levar a olhar para além das atitudes e palavras que possam nos ofender. E então, porque somos membros da família de Deus, porque somos filhos de Deus, precisamos honrar e amar uns aos outros. Ok? Agora, cabe uma observação aqui também. Honrar e amar uns aos outros não justifica aquela ideia que tudo é válido ou que nada realmente importa. Porque, queridos, em primeiro lugar, nós precisamos ser coerentes com as verdades e os princípios da palavra de Deus. E quando for o caso, a Bíblia diz que nós precisamos advertir os nossos irmãos, precisamos admoestar e exortar uns aos outros, mas sempre em amor e honra. Deu para entender, queridos? Amar, honrar, lutar contra as divergências, contra os sentimentos errados, não é apoiar o erro. Ok? As verdades devem prevalecer, os princípios de Deus devem prevalecer, e quando o irmão for digno de repreensão, repreenda, em amor. Ok? Tudo bem até aí? Um outro ponto importante que nós precisamos entender a respeito da unidade, é que unidade não significa uniformidade, ela significa harmonia. Então, a seguir, aqui Paulo vai nos lembrar que apesar da unidade na igreja, nós compartilhamos as mesmas verdades fundamentais, mas cada um de nós recebe de uma forma graciosa, na soberania de Deus, diferentes dons, que devem ser usados justamente para preservar a unidade. Então, o nosso irmão é diferente da gente, não para criar divergência, mas para criar unidade. É isso que Paulo vai explicar aqui quando ele diz: mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Então você sabe, graça significa um dom imerecido, um favor imerecido, mas que traz aqui uma capacitação. O que Paulo está dizendo é que Deus, gratuitamente, soberanamente, Ele dá uma capacitação específica para cada um, para que todos juntos trabalhem e realizem o propósito eterno de Deus. E ele diz que cada crente então recebe de Cristo a medida exata de um dom, para ser usado em uma função específica no corpo de Cristo. Dá para entender isso, queridos?
Para a gente perceber bem o que Paulo está querendo dizer aqui, veja, Romanos, capítulo 12, versos 6 a 8 diz assim: de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use esse dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. E que usa de misericórdia, com alegria. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 4 ao 7, ele vai dizer: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum. Veja, a lista, queridos, é muito ampla. Nós vamos ter aí os dons do Espírito, nós vamos ter os dons de ministério, mas Paulo vai falar aqui de uma diversidade de realizações. Então Deus vai capacitando cada um de uma forma diferente. E quando nós unimos nossa capacitação, então nós vamos realizar toda a obra de Deus, todo o plano de Deus, toda a vontade de Deus. Dá para entender? Então não é só os dons do Espírito, os dons de ministério, mas há uma diversidade de trabalhos, de realizações. E então ele vai continuar aqui nos versos 8. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Na verdade, Paulo está fazendo aqui uma referência ao Salmo 68. Depois você pode ler esse salmo. Mas o que ele vai dizer aqui é que a diversidade dos dons na igreja é resultado direto da vitória do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, onde ele venceu o pecado, a morte e o diabo. E então na sua marcha triunfal, eu estou fazendo uma referência ao Salmo 68 que Paulo fez aqui. Então na sua marcha triunfal, o rei vai distribuindo presentes da sua vitória ao povo que estava em cativeiro e agora foi libertado pelo grande rei. Dá para entender? Jesus entra numa batalha, vence o pecado, vence a morte, vence o diabo, resgata aqueles que estavam cativos na mão do diabo, e no seu desfile de vitória, ele vai distribuindo os presentes para aqueles que estavam cativos e agora estão libertos por ele. Ok? E Paulo vai dizer o que significa que ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Quando Paulo fala aqui que ele desceu às partes mais baixas da terra, há uma discussão teológica se Jesus foi para o inferno, é isso que Paulo está dizendo aqui, mas eu acredito que Paulo estava se referindo à encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte e o seu sepultamento. Então ele desceu no nível mais baixo que ele podia descer, se tornar um homem, como o homem morrer e ser sepultado. O Deus eterno que se humilhou vindo a este mundo e por meio da sua morte nos redimiu, agora está exaltado nos céus e então ele está distribuindo dons para a edificação do seu corpo. E Paulo vai dizer que Cristo está repleto da plenitude de Deus e então ele enche a sua igreja com essa sua plenitude. E é através do ministério da igreja que todo o universo vai ficar cheio do conhecimento de Deus. Ok? Então, queridos, a clara mensagem é que Jesus tem domínio sobre os céus e sobre a terra.
E ele tem tanto o direito quanto a autoridade para conceder dons, conforme ele desejar, a quem ele desejar, na proporção que ele desejar. Ele é o Senhor. Ok? E qual é a expectativa de Jesus? Se é que a gente pode usar esse termo, mas para a gente entender aqui, qual é a expectativa dele? É que nós respeitemos a sua autoridade em conceder dons ao seu povo como lhe parecer melhor. Há muitos ciúmes dentro da igreja. Quando as pessoas pensam, eu devia estar fazendo aquilo, eu tenho mais capacidade. Queridos, abomine esse tipo de pensamento. Jesus coloca quem Ele quer na posição que Ele quer. É Ele quem capacita, não é uma capacitação humana, é uma capacitação da graça de Deus. Não envolve a qualidade do homem, mas a qualidade daquele quem concede o dom aos homens. Isso, queridos, é uma implicação muito clara para nós. Se nós desprezarmos o dom na vida de nossos irmãos, nós estamos desrespeitando a autoridade de Jesus sobre a sua igreja. A Bíblia mostra claramente aqui que Ele oferece a si mesmo, né, na sua multiforme sabedoria, na sua multiforme glória. E Ele faz isso nas maneiras mais diversas, ao distribuir dons para unificar a sua igreja. Então, respeite o dom na vida do seu irmão, porque Jesus está usando isto para a unidade da igreja e não para quebrar a igreja. Ok? Então Paulo vem falando aí desses dons que são concedidos a todos os cristãos. Mas agora chega aqui no verso 11, e ele vai se referir à concessão de um dom específico para uma pessoa específica. E ele vai dizer, e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como os pastores e mestres. Então veja, Cristo não apenas concede dons variados à igreja, mas Ele também chama pessoas para funções específicas. E essas pessoas aqui, o texto vai ser claro, Ele dá dons fundamentais, isto é, dons para fundamentar a igreja, ok? Ele fala primeiramente aqui sobre os apóstolos, que foram homens separados por Deus com autoridade de Deus para lançar os fundamentos da fé, de acordo com as Escrituras, queridos. Somente aqueles que viram Jesus ressurreto é que são considerados apóstolos. No sentido aqui deste, não existem apóstolos hoje, porque o fundamento já foi dado. Ninguém mais pode dar outro fundamento. Paulo diz, nós já estudamos sobre isso, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ok? Então, nesse sentido, não existem mais apóstolos. Ok? Existem homens que trazem esses fundamentos de volta quando a igreja esquece deles. Mas eles não podem ser considerados apóstolos aqui, porque os fundamentos já foram dados, ok? Mas a gente não vai entrar nessa discussão não. Aí ele vai falar aqui sobre os profetas, e a Bíblia é muito clara que são homens inspirados pelo Espírito Santo, que revelaram as Escrituras, as verdades de Deus. Então, nesse sentido de profetas, também não existem mais, porque as Escrituras já é um livro fechado, não existe mais revelação da parte de Deus, então não existem mais profetas neste sentido.
Ok? E Paulo vai dizer, se alguém vier com uma nova revelação, considere isto uma maldição, porque não existe uma nova revelação. Diferente, queridos, do dom de profecia, que também não é para falar da vida dos outros, mas é para exortar, consolar e edificar a igreja. Ok? Mas esta profecia sempre estará em harmonia com esta palavra, nunca em desarmonia. Ok? Mas vamos em frente aqui. E ele vai falar sobre evangelistas, e provavelmente está se referindo ao dom da pregação evangelística, isto é, tornar o evangelho particularmente claro e relevante para os incrédulos. E depois ele vai falar sobre pastores e mestres. E provavelmente, queridos, aqui pastores e mestres são dois nomes para o mesmo ministério. Os pastores são chamados para cuidar do rebanho, alimentando o rebanho, isto é, ensinando as verdades das Escrituras já reveladas. E embora todos os pastores devam ser mestres, nem todos os mestres são pastores, porque há muitos mestres, excelentes mestres, que dão aula nos seminários, que dão cursos, dão seminários espalhados por aí, mas não pastoreiam uma igreja. Ok? Mas todos os pastores devem ser mestres. E Paulo diz, queridos, que Deus concede então esses dons fundamentais, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja, Deus pegou estas pessoas, dois deles para trazer os fundamentos, e agora que os fundamentos já foram lançados, Deus usa evangelistas, pastores e mestres para preparar a igreja, preparar o povo para o serviço. E a igreja tem por fim o objetivo final de edificar a totalidade do corpo de Cristo. Então, à medida que cada crente atua, na medida, é muito interessante as palavras que Paulo usa, ele fala de uma medida. O que significa uma medida? Ela tem um tamanho certo. Se você vai fazer um bolo, aí você pega lá, está aqui uma medida, 2 xícaras de farinha, vou pôr 3. Dá certo? 2, eu acho muito, vou pôr uma só. Dá certo? Também não dá certo, querido, você fazer, vou fazer o que dá. Não, existe uma medida. E você tem que fazer tudo, e somente aquilo, nem mais, nem menos. Ok? Há uma medida específica. Então veja só a progressão. Cristo distribui dons, os santos são equipados, ministram uns aos outros, e o corpo de Cristo é edificado. E qual é o propósito de tudo isto? Versos 13 ao 15 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então veja, queridos, todos no corpo de Cristo, todos, não apenas alguns, devem alcançar este objetivo colocado aqui diante de nós. E a primeira coisa que ele vai dizer é a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O que significa, e Pedro vai falar também sobre isso na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18, que todos nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Isto significa, vamos crer da mesma forma. Vamos ter um único pensamento quanto à verdade, quanto àquilo que nós cremos. E ele une aqui conhecimento e fé. Por quê, queridos? Porque a fé é que nos leva a conhecer mais de Cristo. Porque a fé nos leva a uma comunhão com Cristo. E na comunhão com Cristo nós conhecemos a Cristo. E quando nós conhecemos mais a Cristo, mais a nossa fé é aperfeiçoada. E quanto mais a nossa fé é aperfeiçoada, mais nós temos comunhão com Cristo. E alcançamos mais conhecimento. E esse conhecimento aumenta a nossa fé. Até que cheguemos a este pleno conhecimento, numa unidade de fé. Amém, queridos? Qual é esse nível que nós devemos chegar de unidade de fé e conhecimento de Cristo? Ele diz até o ponto de nós sermos homem feito, pessoas maduras, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando é que a igreja pode parar de conhecer? Quando ela alcançar a plenitude. Quando ela pode dizer, não tem mais nada para aprender. Alguém aqui já chegou nisso? Eu estou muito longe. Eu sempre falo, quanto mais eu estudo, mais eu chego à conclusão que eu não sei nada. Paulo está dizendo aqui ser uma pessoa madura, alcançar maturidade espiritual. O que é essa maturidade espiritual? Paulo vai explicar em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E esta vida que agora vivo nesta carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e eu não anulo esta graça. Dá para entender isso, queridos? Essa maturidade é quando nós podemos dizer, não apenas repetindo as palavras de Paulo, mas com a consciência, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Estou vivendo plenamente a vontade de Cristo, estou vivendo plenamente a verdade de Cristo. Alcancei uma perfeição relativa, não absoluta, mas relativa, naquilo que aprendi de Cristo. Nesta verdade eu estou andando. Não ando em toda a verdade porque ainda não aprendi toda, mas no que aprendi, isso eu vivo. Alguém pode dizer isto? Não precisa me responder, não. Cristo habitando plenamente em mim. Isso é chegar na estatura perfeita, na estatura da plenitude de Cristo. E a consequência, não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Isso mostra a firmeza naquilo que nós cremos. Como há pouco eu dizia de Mordecai, sou judeu, e nós dizemos, sou cristão. Eu sei em quem tenho crido, eu sei o que eu creio. Não me venha com história, porque eu sei o que eu creio. Amém, queridos? Uma firmeza doutrinária, um discernimento da verdade, que não importa o que os outros digam, você não fica confuso, você não fica sendo enganado pelas pessoas. Alguém se levanta e diz, eu sou apóstolo, eu sou profeta, e você diz, não. Se não estiver de acordo com isso aqui, você não é nada. Porque Deus me revelou. Não, Deus não revela mais nada, a não ser aquilo que está nas Escrituras. Mas eu sou fulano, pouco importa. Para mim o que importa é quem é Cristo. Então você não é influenciado
nem por heresias e muito menos pelo mundo. Muito pelo contrário, você se torna uma influência transformadora neste mundo. E ele vai dizer então, seguindo a verdade em amor. Olha só, ele falou lá de suportar em amor, agora ele vem falar de seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Literalmente isso significa, queridos, aplicar toda a verdade com amor. E isto então inclui essa noção de manter, de viver e praticar a verdade. Mas você não faz isso de forma orgulhosa. Você não faz isso como se você fosse superior. Você segue a verdade humildemente. E sempre considerando os seus irmãos. Sempre honrando os seus irmãos. O crescimento do corpo acontece quando cada um usa o seu dom, edificando uns aos outros em amor, levando todos a crescerem até a estatura de Cristo, que é a cabeça e a fonte de todo conhecimento. E, queridos, isto mostra algo muito importante. Todos somos necessários, todos temos dons e todos somos responsáveis. Ok? Dá para entender isto? A gente tem que aprender, queridos. Todos compõem o corpo de Cristo e todos são necessários. Não existe ninguém desnecessário na igreja. Ninguém está só por estar. Eu sempre uso o exemplo do apêndice, né? Que as pessoas dizem, está lá só para incomodar. Não. Hoje, os médicos já descobriram, os cientistas já descobriram o grande valor do apêndice, que eles chegam a chamar de um segundo cérebro. Mas eu não vou entrar nisso aqui, depois você pode pesquisar aí na internet. E os médicos hoje já não estão, inflamou, vamos arrancar. Não, inflamou, vamos tratar, porque isso é necessário. Deus não faz nada, simplesmente, vou colocar isso aqui, para quê? Para nada, deixa aí. Deus não coloca uma pessoa na igreja e alguém pergunta, para que o senhor colocou? Para nada, tá aí, deixa aí. Deus coloca com um propósito. E deu dom. E Paulo vai dizer, aqueles que a gente acha mais desprezíveis são os que mais recebem honra. Queridos, a gente tem que entender essa diversificação dos dons. Aconteceu um negócio interessante numa igreja, eles estavam fazendo uma reforma, e o irmão lá estava dando duro todos os dias, lá trabalhando. Aí ele chegou para o pastor e falou, pastor, uma coisa me incomoda, que aquele irmão, citou o nome, ele nunca vem aqui para ajudar, e se vem aqui não faz nada, só fica olhando a gente. E o pastor respondeu, sabe, ele faz uma coisa que você não consegue fazer, ele não tem essa habilidade que você tem de trabalhar com esse material, mas ele tem o dinheiro que você não tem e ele que está financiando a obra. E aí? Deus levanta pessoas para só orar. Ele entra lá no quarto, fecha a porta, ninguém vê, e ele intercede pela igreja. Algo que a maioria não faz. E ele derrama lágrimas diante do Senhor pela igreja, algo que a maioria não faz. Aí você olha, aquele irmão não faz nada na igreja. Talvez faz muito mais do que você. Tem uma historinha, é uma historinha só, que não tem nada a ver com a verdade, mas diz que quando chega lá no céu, Jesus vai chamando o pastor e a igreja junto. Aí ele põe o pastor do lado dele e vai chamando os membros da igreja. E vai colocando lá no céu. Aí ele chama uma velhinha lá da igreja
A velhinha que só ficava quietinha lá no canto dela. Jesus olha para ela e fala: está vendo aquela cadeira de ouro ao lado do trono? Vai lá, senta lá, é sua. Aí o pastor fica todo cheio, né? Se a velhinha lá da minha igreja, que nunca fez nada, vai sentar lá ao lado do trono, provavelmente o meu lugar é junto com ele no trono. Aí depois de passar toda a igreja, vem a vez do pastor. Jesus fala: está vendo aquela cadeirinha de palha lá na porta, quase já fora do céu? Então, é sua. Nossa, quase fora do céu. Aí fala: senhor, alguma coisa está errada. Aquela velhinha lá que o senhor colocou lá ao lado do trono, na cadeira de ouro, é minha ovelha. E o senhor fala: eu sei. E é por causa das orações dela que você está aqui. Então senta lá. Orgulho, queridos, só destrói. E terminando, Paulo fala: nele, em Cristo, é sempre ele. O corpo inteiro bem ajustado e ligado, isto é, mantido unido, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então veja, Cristo, queridos, é a origem, Cristo é a fonte do crescimento, e pela sua graça, Ele vai encaixando cuidadosamente as pessoas umas com as outras. Entendeu a palavra? Ele vai encaixando umas com as outras, a fim de trazer esta unidade interior, que então pode permitir que elas cresçam juntas. Quando ele fala aqui de auxílio de todas as juntas, ele está falando daquilo que liga, aquilo que faz a ligação, né? Entre os dois ossos existe ali uma junta, que para não dar o atrito, isso se chama na vida espiritual aqui comunhão. Comunhão espiritual. Comunhão significa o quê? A gente tem algo em comum. Comunhão. E qual é o nosso algo em comum? Nós somos membros uns dos outros. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja comprada pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Cada um tem o seu propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um. E é esta comunhão que nos leva ao crescimento. E mais uma vez ele vai dizer, segundo a correta atuação de cada parte. Então todo cristão desempenha um papel designado por Deus. O que mostra duas coisas, querido. Primeiramente, ninguém é autossuficiente. Eu sou a igreja onde eu estiver, por isso eu não preciso frequentar, eu sou a igreja na minha casa. Não, você não é autossuficiente, você tem um dom, uma medida, não é nem o dom completo, é uma medida, para você não ficar todo cheio, né? Você tem uma medida. E a outra verdade é que ninguém é indispensável no corpo de Cristo, para o bem-estar e o crescimento do corpo. Então, cada crente usando o seu dom de acordo com a medida recebida, mais uma vez eu vou dizer, não mais nem menos, mas a medida recebida, diz o texto, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Cristo, como cabeça do corpo, concede os dons e Ele age por meio desses dons para edificar a sua igreja, fazendo-a viver e crescer em amor. Os dons, queridos, não pertencem a ninguém. Tudo pertence a Cristo. Ele concede e o seu Espírito vivifica esse dom na vida de cada um e capacita cada um a usar esse dom. Não há motivo para orgulho. Por isso a primeira coisa que Paulo disse lá em cima, que traz a unidade, é humildade. Ok? Então, queridos, resumindo tudo isto que nós falamos até agora,
Embora haja uma unidade de estrutura, há uma diversidade de funções. E o poder de manter esta unidade é usar os dons para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Nunca, eu tenho um dom e eu vou crescer. Não, você não cresce sozinho. Se você crescer sozinho, querido, está errado. Você gostaria que o seu braço fosse maior que o outro? Você é assim? Você vai falar, esse braço está muito comprido, ele está estranho, ele não é normal. Quando alguém se acha muito na igreja, ele saiu do normal. Porque é corpo. É corpo. Dá para entender? O corpo só é bonito se ele está bem ajustado. Se ele está todo desengonçado, você olha e... Nossa, que estranho. É isso que o mundo está falando, queridos. Essa igreja é estranha. O corpo, o mundo não está vendo a beleza de Cristo na igreja. Porque a igreja está desajustada. Porque as pessoas estão pensando muito em si mesmas e não pensando na igreja, no corpo de Cristo. E é esse uso dos dons que vai proporcionar esse crescimento sadio para a igreja, o corpo coletivo. E todos estaremos prontos para nos encontrarmos com nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isto, queridos, Paulo vai mostrar claramente aqui, e nas outras cartas que ele escreve, que o amor é o ingrediente mais importante em tudo isto. A igreja cresce saudável quando ela vive numa esfera de amor. Quando a gente sabe honrar e amar uns aos outros. E então usa tudo aquilo que Deus nos dá para edificar a igreja. Tudo aquilo que Deus nos dá é para usarmos em favor da igreja. Para que a igreja chegue na plenitude de Cristo. E a igreja cheia da plenitude de Cristo encha este mundo com a glória do Senhor. Amém? Amém, queridos? Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Curve a sua cabeça por alguns instantes. E se você precisar se arrepender de orgulho, de ficar julgando pessoas, então, este é o momento. Se achegue ao Senhor. Coloque a sua vida sobre o altar, como Paulo diz em Romanos 12, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conformando com este mundo, mas renovando o seu entendimento. E então sendo transformado para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.